Bom, a gente volta aqui ao Brasil, porque hoje foi dia de depoimentos no Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-assessor de Felipe Martins usou um novo argumento para comprovar que ele não participou da comitiva presidencial que viajou com Jair Bolsonaro aos Estados Unidos em dezembro de 2022. Mauro Cid, delator na ação penal sobre a suposta trama golpista, afirmou ao Supremo que Martins não constava na lista oficial da comitiva e que não embarcou no mesmo avião em que estava o ex-presidente. A declaração foi dada durante audiência com testemunhas do processo na tarde desta segunda-feira. Na casa de Mauro Cid, em 2023, a Polícia Federal apreendeu um arquivo de Word com o nome de Felipe Martins, mas, segundo o ex-ajudante de ordens, o documento era apenas provisório. O arquivo levava o nome Orlando V.dez.docx e não representava a lista final de quem viajou com Jair Bolsonaro. O próprio Mauro Cid confirmou que o texto não era definitivo. A defesa de Felipe Martins diz que, além do testemunho, também tem em mãos dados obtidos via lei de acesso à informação que comprovam a ausência de Felipe na listagem enviada pelo governo. Os advogados apresentaram ainda bilhetes de passagem aérea e comprovantes de Uber como prova de que ele não embarcou com o grupo. Durante o interrogatório, o advogado Jeffrey Cicchini questionou se Cid sabia que essa lista provisória colocou o Felipe Martins 6 meses na cadeia. Foi um questionamento do advogado. E aí o ministro Alexandre de Moraes interrompeu o questionamento da defesa e disse o seguinte, abre aspas, fui eu quem determinei a prisão dele, fecha aspas para o ministro Moraes. Segundo o relator, a prisão de Felipe Martins não foi baseada em documento apreendido, mas sim em outros elementos presentes no inquérito. E aí, Marina, tem informações, inclusive, de que a prisão preventiva de Felipe Martins, ele ficou preso por 6 meses, foi sim baseada nessa lista. A Polícia Federal usou esse arquivo, que foi apreendido na casa do tenente-coronel Mauro Cid, para embasar, sim, a prisão de Felipe Martins. Pois é, depois disso aí, eu fui até recorrer, né, ao documento que levou à prisão preventiva e está lá na página 122 do documento, fala aqui categoricamente, né? Alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, como é o caso de Felipe Martins, que viajou a bordo do avião presidencial em 30/12/22, com destino à cidade de Orlando, sem realizar o procedimento de saída com passaporte em território nacional, não havendo até o presente momento registro de retorno. Eles colocam isso aqui como um motivo para a prisão de Felipe Martins. Isso sempre foi o motivo da prisão de Felipe Martins. E agora, durante esse julgamento, é inacreditável, porque o Cicchini olha para o Cid e diz o seguinte, quer dizer então que ele não constava na lista de passageiros? Por que você não disse nada e permitiu que ele fosse preso? E aí o Alexandre de Moraes faz esse aparte aí, né, querendo até dizer que foi ele que mandou e por outros motivos, sabemos, está aqui escrito, gente, no pedido de prisão preventiva que foi por conta dessa viagem que ele não fez. E aí na hora que ele pergunta isso, o Cid ainda responde, eu não falei porque não me foi perguntado. O Cid diz isso. Creiam ou não, o Cid diz que não foi perguntado sobre se o Felipe Martins estava ou não nesse avião, gente. Olha que ponto que nós chegamos. Que Procuradoria-Geral da República é essa? Que Polícia Federal é essa? Simplesmente eles pegaram um rascunho qualquer do Mauro Cid e não confirmaram com ele se o Felipe Martins estava lá ou não. Além, obviamente, que agora a gente sabe de todo o resto, né? O registro falso de entrada, que o governo americano está investigando e que, segundo o próprio advogado Jeffrey Cicchini, já sabem quem foi que fraudou. Então, olha a gravidade do que a gente está falando aqui. O ministro de Moraes mentiu nesse julgamento ao dizer que esse não foi o motivo. E olha o ponto que nós chegamos, em que não houve nenhuma pergunta ao Mauro Cid se ele estava ou não. É isso que temos.
A gente até separou, saiu na imprensa, enfim, foi amplamente divulgado que a Polícia Federal utilizou, sim, a lista que constava, tá aí, ó, a lista encontrada com o CID para basear a prisão de Felipe Martins, Ana. E assim, é curioso, para dizer o mínimo, quando o advogado interpela o Mauro Cid, então o senhor o senhor sabia que essa lista provisória colocou o Felipe Martins na prisão, e aí vem o ministro Alexandre de Moraes praticamente em defesa ali do delator Mauro Cid, dizendo que não, fui eu quem decretei a prisão, mas baseado em alguma coisa, ele não pode decretar a bel prazer. Tá aí. Então, na tela, inclusive, a Marina trouxe o documento que embasou a prisão preventiva lá atrás, Ana. E não adianta, por mais que o Alexandre de Moraes queira continuar cantando, né, essa narrativa aí para o mundo, não dá. O ônus da acusação, né? O Felipe Martins já provou de várias maneiras a inocência, várias maneiras, que não viajou, que onde ele estava, com quem ele estava. Agora, lembram, eu não sei se a nossa produção vai conseguir resgatar, a disfarçatez, a hipocrisia do ministro Alexandre de Moraes, naquela sessão há algumas semanas, ele virando para o assessor dele perguntando assim se era Felipe Martins, é Martins, né? É Martins? Pelo amor de Deus, gente. Agora, eu quero trazer um tweet do Dr. Jeffrey Schickini, porque eu acho que ali está o resumo de tudo. O Cid afirmou que o Felipe Martins não viajou, que a minuta do golpe não existe nos autos, isso nós sempre falamos aqui, 272 páginas, a tal minuta nunca aparece, que ele, Cid, não possui nenhuma prova contra Felipe Martins, isso também nós falamos bastante aqui, que nas delações, inclusive do Mauro Cid, quando ele era perguntado, o senhor tem alguma prova material que mostre Felipe Martins envolvido na reunião, na minuta, no planejamento? E ele categoricamente disse, não tenho prova nenhuma. E o Dr. Schickini segue que ele, Cid, nunca teve acesso ao conteúdo da suposta minuta atribuída a Felipe Martins, que Felipe Martins não tem relação com a minuta encontrada na casa de Anderson Torres, nem com a minuta encontrada no celular do próprio Cid, que, portanto, nenhuma das minutas é de autoria de Felipe Martins, que a suposta minuta não dava ordem a ninguém, que a suposta minuta nunca foi assinada, lembrando que o próprio Anderson Torres disse que, aliás, o Ramagem disse que não, a minuta estava no Google, que ela está lá até hoje, né, que é uma consulta, não tem nada. E aí o Dr. Schickini finaliza que o comandante do Exército, Freire Gomes, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, mentiram ao afirmar que Felipe Martins nunca participou de nenhuma reunião com os comandantes. Aí, Paula, sobre essa reunião, ou seja, o Cid já voltou, disse, veio, foi várias vezes. Aí, sobre a tal reunião, não custa lembrarmos que a entrada do Felipe Martins na tal reunião, ela consta o nome Felipem, nós trouxemos isso aqui. Felipem, ele não consta como assessor, ele consta como visitante, não tem saída do Felipem daquela reunião. A data é uma data posterior à tal data que consta nos autos. E esses registros de entrada, curiosamente, do Felipem visitante, eles foram enviados por ofício pelo GSI, mas de quem? Do Lula. O GSI, aquele chefiado pelo general G. Dias, que, sumiu. Ninguém acha mais.
Quer dizer, uma lista gigantesca de ilegalidades, além daquelas que a defesa do Felipe Martins bem elencou na Rede X. Ana, você tinha pedido um vídeo do ministro Alexandre de Moraes para a gente exibir aqui na sequência? O senhor se reuniu com o seu ex-assessor, Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele teve lá, foi várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Não lembra quem é Felipe Martins, não lembra. Mas, ministro, esse nome Felipe Martins já é muito conhecido aqui no Departamento de Imigração. O senhor não se preocupa. Já já o senhor lembra quem é Felipe Martins.